Diahat, um olá em gaélico. Hoje eu vou falar do capítulo 4 da nossa história da Irlanda. O capítulo 1 já falei, 2 e o 3. O 1 seria na época neolítica, antes da chegada dos celtas. O capítulo 2 é com a chegada dos celtas, eles se misturando com os nativos, dando o povo irlandês. E o capítulo 3 eu falei da consolidação da Igreja Católica na Irlanda, ela destruindo, dizimando as religiões celtas. Lembrando uma coisa importante que tem que lembrar aqui, é que apesar da religião católica ter vencido essa batalha, a estrutura de poder na Irlanda não mudou. A cultura dos celtas, né, de poder, ela permanece a mesma, é por família. As famílias tinham direito de ter rei de acordo com os deuses, né? Os deuses que escolhiam quais eram as famílias poderiam comandar uma região na Irlanda. Lá foi raríssimo um único rei comandar na Irlanda. Sempre eram vários reis que tinham, né? 5, 6, 10, já teve 9 reis, né? Mas na maioria das vezes eram 4 reis. Você tinha uma região no norte comandada por uma família, uma no sul por outra, no leste por outra e no oeste por outra. E os nomes dessas regiões, até hoje eles usam os nomes das regiões de acordo com as famílias que dominavam na época, né? Por exemplo, no norte, a família, o nome da região do norte, eles chamam de Ulster, no oeste de Connacht, no leste de Leinster e no sul é Munster. Lá no oeste, onde que é Ulster, a família que mais predominava chamava Neil. E os descendentes de Neil, eles falam Ui Neil. Ui em gaélico é descendente. Ui Neil acabou virando O. Esse Ui, né, derivou para o O apóstrofe do inglês, né? O'Neill. Né? Você já ouviu falar isso? O'Neill, O'Brien. Isso tudo vem do gaélico. No norte é os Connacht, Ui Connacht, os descendentes dos Connacht. No sul eram duas famílias, Brian e Cart. Eles costumavam falar Ui Brian, né, descendentes de Brian, que virou O'Brien. Só que Brian em inglês fala Brian, então é O'Brien. Né? Tem os Bryans, que é O'Brien, os descendentes dos Bryans, que dominavam o sul, e às vezes também a família Cart. Eles falavam McCart. Esse Mac também, de McDonald's, McCart, isso também é do gaélico. Mac significa filho de. Né? Os Carts dominavam, quem dominava? McCart, os filhos de McCart. Né? Então é tão importante o sobrenome, né, na cultura celta que esses termos eles foram passando de geração em geração e até hoje ele é usado na língua inglesa, né? O'Brien, O'Neill, etc. Tá, mas voltando ao nosso quarto capítulo, que nós falamos dos vikings. Os vikings no ano 800 descobrem a Irlanda. Eles sempre navegavam para o sul, mas teve um asiático que ensinou para eles aquele lance da bússola, uma coisa parecida com a bússola. Não sei como funcionava direito não, mas que ela apontava sempre para o norte, mas não era com imã que eles faziam, não sei como que era não. Só sei que eles aprenderam a navegar, né, usando essa forma de direcionar, eles chegaram até na Irlanda, aí ferrou. Né? Chegou na Irlanda, é muita igreja, né? Então os vikings chegaram na Irlanda e saquearam praticamente todas as igrejas. E a relação dos vikings com os celtas foi muito interessante, muito assim, inusitado, muito diferente. Ao mesmo tempo que tinha guerra, também eles se misturavam, né? Acabou que os irlandeses têm um sangue celta, né? Além dos nativos, também tem um pouco do sangue viking, que eles se misturaram muito. E também teve guerra, então tem as duas coisas juntas, né? Uma prova dessa mistura são as cidades que foram fundadas por vikings, cidades importantes. Tem uma tal de Wexford, fica no sul, com 20 mil habitantes, foi fundado pelos vikings no ano de 800 mesmo. Tem a Waterford, fundada em 853, tem 53 mil habitantes. Cork, que é a segunda cidade mais importante da Irlanda, foi fundada em 915. Ela foi fundada também pelos vikings. E a própria Dublin, considerada a fundação dela de 988, também pelos vikings. Né? Isso é uma demonstração que eles se misturaram com os celtas, às vezes
né, em determinados momentos de formas pacíficas, mas outras não. Né? Mas a batalha de Clontarf, fala isso mesmo, Clontarf, essa batalha que se deu no ano de 1014, mostra também como que teve muita violência, muita guerra dos celtas com os vikings. Na época existiam 4 reis. Tinha um rei lá no norte, que se juntou com o rei do leste, ali na região de Dublin, para derrubar um rei lá no sul, da família dos Brian, né? Igual eu falei, O'Brien. Esse rei se chamava Brian-Boru, na verdade em gaélico fala Brian-Boru. Esse Brian-Boru estava se tornando um High King, né? O High King, esse conceito de High King lá, era aquele rei que ia absorvendo muito poder e se transformando no rei mais poderoso da ilha. Ele estava absorvendo tanto poder que esses 2 reis decidiram guerrear contra o Brian-Boru. Só que eles conseguiram a ajuda de quem? Dos próprios vikings. Os vikings também queriam destruir Brian-Boru. E essa batalha que se deu em 1014, lá em Dublin, né, foi esses 3 exércitos contra o exército de Brian-Boru. E o exército de Brian-Boru ganha essa batalha. Apesar dele ter morrido na batalha, ele e os filhos dele, ele ganha essa batalha, ele se torna um herói, ele até hoje é considerado um herói irlandês, porque com essa batalha os vikings saem definitivamente da ilha da Irlanda e abandonam de vez a ilha. Isso aí seria mais ou menos o fim da era viking. Essa batalha marca esse fim. Mas tem um hiato aí de 1014 até 1168. Nesse intervalo de tempo, ninguém entrou mais na Irlanda. Foi uma época mais ou menos de paz, porque foi em 1168 que aí vão chegar os normandos, certo? E 2 pontos turísticos que a gente pode ilustrar com esse capítulo 4, um seria lá em Cork. Em Cork tem uma área na cidade lá muito interessante, que você consegue ver uma ponte e atrás da ponte uma catedral. É a Catedral de Saint-Fibor, acho que é mais ou menos mesmo, o nome é esse. E tem a ponte e a catedral. E essa ponte é exatamente uma ponte que os vikings construíram para saquear essa catedral, que na época ainda era uma igreja, né? Que foi o Fimbor que construiu a igreja, né? E depois ele virou santo. Né? Mas é muito interessante que você enxerga lá a ponte. A ponte, na verdade, já foi reconstruída, ela era de madeira, depois ela, né, foi uma ponte de concreto, mas a ponte está lá e a igreja no fundo, onde os vikings saqueavam. Então é um ponto turístico interessante. Um outro ponto turístico é o Dublin Castle, lá em Dublin, né, onde tem a área administrativa do governo de Dublin. Por que é interessante? Existe a figura do Brian-Boru, o herói deles, né? Tem a escultura do rosto deles lá, então é bacana para a gente ir lá ver a escultura do rosto dele lá. Você vê a imagem do rosto dele lá, que eles desenharam do Brian-Boru. E no próprio Dublin Castle tem também uma coisa interessante que é bom a gente ver, que é um heliporto que tem em frente o Dublin Castle. Por que ele é interessante? Por que ele tem valor? Porque ali tinha uma lagoa, que essa lagoa não existe mais. E ela que deu o nome para a cidade, essa lagoa. Na verdade, Dublin não é Dublin. A gente fala, o correto de falar seria Dublin, né? Porque o V no gaélico escreve com BH. Então, Dublin, ele escreve com B, né? Então, o pessoal costumou chamar Dublin de Dublin. E Dublin significa lagoa escura. É nesse lugar, em frente ao Dublin Castle, que tem esse heliporto, onde que existia essa lagoa. Tá interessante também a gente visitar ali. E essa era a era dos vikings. Resumidamente, essa era dos vikings. E no capítulo 5 eu vou falar da dominação dos normandos, que se deu de 1168 até 1535, mais ou menos, depois de Cristo. Aguardem, semana que vem eu conto.